Solver Mindset te deixa feliz? Por que a mentalidade de solucionador aumenta suas chances de ser feliz? É o seguinte, é impossível ser feliz se você perde para si mesmo todo dia. E você acredita que a felicidade depende dos outros. Não dá para ser feliz se você depende dos outros, a sua felicidade. Também não dá para ser feliz se você depende de ter coisas, bens materiais, seja o que for. E você não sabe que depende da sua... A sua felicidade é... Reformulando aqui. É impossível ser feliz se você não sabe que depende da sua mentalidade, da sua programação mental, da sua identidade, como você se enxerga, como você se vê, como você se posiciona no mundo, também da sua capacidade de entender o que você controla e o que você não controla, além das suas expectativas. É muito importante saber calibrar suas próprias expectativas. Também, se você não sabe que depende da sua visão de mundo, como que são as lentes que você enxerga tudo, que são a sua percepção, aonde você coloca a sua atenção e o seu foco. Então, se você não sabe que depende de tudo isso, não dá para ser feliz. Ou então você não sustenta a sua felicidade. Então, vamos contextualizar, né? Vamos supor que você prometeu que vai fazer alguma coisa, vai começar um novo hábito, vai se comportar de uma certa forma, ou vai parar com um vício, por exemplo, ou com um péssimo hábito. E aí você tem o sucesso por alguns dias. Você está fazendo aquilo por alguns dias e você tem sucesso. Porém, em alguns outros dias você está procrastinando. Você não faz, deixa de fazer, acaba escorregando, volta nos péssimos hábitos. Conforme vai passando o tempo, é muito provável que você desista daquilo. E o que acontece? Você perdeu para si mesmo. Você se comprometeu a fazer uma coisa, não conseguiu, desistiu e perdeu para si mesmo. E você volta a ser o que era antes. Do jeito que você era antes de se comprometer, a prometer para si mesmo essa mudança. E o que te causa? Frustração. Não tem como, você vai ficar frustrado com isso. Você vai perder a confiança em si mesmo, vai ter aquela falta de confiança em si mesmo. Você vai se sentir culpado, você vai se sentir com vergonha de não conseguir se comprometer com aquilo que você prometeu que ia fazer, né? Você tem aquela sensação de que não é capaz de fazer aquilo que você queria ter feito. E isso te deixa infeliz. Você acaba ficando infeliz por não ser capaz de fazer aquilo que você se comprometeu a fazer. E o que você precisa fazer para conseguir os resultados, aquilo que você queria e manter a sua felicidade e a sua autoconfiança? Primeira coisa que você precisa fazer, não colocar os alvos distantes, os objetivos, os resultados que você quer alcançar, não coloca aquilo muito longe. Uma coisa muito difícil de alcançar, uma coisa que vai demorar muito tempo, uma coisa que é uma mudança muito drástica. Então colocar esses alvos distantes já é uma coisa de loser mindset ativado. É a mentalidade de perdedor, porque você já vai perder. Se você colocar uma coisa muito grande, muito distante, você já tá entrando para perder. Então é um loser mindset ativado. Segunda coisa, começa com baby steps, pequenos passos. Então já começa aí ativando o solver mindset, a mentalidade de solucionador, de resolvedor de problemas. Então um solver, uma pessoa que já tem esse mindset ativado, sabe que consegue resolver os pequenos problemas. Por isso que é melhor você pensar sempre em pequenos passos, pequenos problemas a serem resolvidos diariamente. Terceira coisa, comemore as pequenas conquistas, os pequenos resultados, as pequenas soluções daqueles pequenos problemas. E nisso, um solver constrói a sua autoconfiança através desses pequenos progressos, pequenas vitórias. Quarto passo, foco no resultado, porém, você precisa curtir o processo durante o processo. Um solver sabe que o processo é o que importa. O resultado é importante, porém, o processo é mais ainda. E é o processo que vai te levar até o resultado. Não adianta você só pensar no resultado. Ele tem que ficar lá no alvo, porém, o processo, curtir o processo, gostar do dia a dia é o que importa mais, é valiosíssimo. Vou dar um exemplo meu aqui. Então, antes, eu não suportava ficar sozinha comigo mesma.
era só tristeza e frustração, porque eu queria fazer um monte de coisas e eu fazia altos planos, então os meus objetivos, os meus resultados eram muito distantes e difíceis de alcançar. E eu começava a agir para fazer esses planos e eu não via esses resultados chegando, porque eles estavam longe demais. E aí eu não pensava no processo, eu só ficava pensando nos resultados. E eles não chegavam, eu ficava triste, eu desistia e me sentia infeliz. Eu comecei a entender que o processo era o mais importante, é o que eu tô falando aqui. E eu vivi isso, posso falar por experiência própria. E resolver aqueles pequenos problemas, comemorar aquelas pequenas vitórias, começou a aumentar a minha autoconfiança nesse processo. Eu aprendi a amar o próprio processo, o dia a dia. Agora eu sei que o resultado chega. É só eu pensar no que eu tenho que fazer todos os dias, dia após dia, e gostar daquilo, amar aquilo que eu tô fazendo. E o processo é a chave de tudo, não tem o que fazer. E eu aprendi a amar a minha presença. Eu descobri como curtir a solitude. E eu utilizo algumas ferramentas para curtir esse processo, né? Para fazer os resultados. Pensa que os resultados vão estar lá na frente, porém eu tenho que fazer atividades, tarefas, coisas diariamente que vão me fazer construir aquele resultado no longo prazo. Então eu utilizo ferramentas que são para a construção desse resultado, mas no dia a dia. E nesse processo todo eu acabei fazendo um acordo de paz comigo mesma, porque eu aprendi a amar a minha presença, como eu falei, e descobri como curtir a solitude, que existe a solidão, que é aquela coisa ruim, que a pessoa se sente só, não tem ninguém, e a solitude, que é quando você se sente muito bem consigo mesmo. Você sabe colocar a sua cabeça em ordem, você se sente bem, você é criativo, você tem tempo para você fazer o que precisa ser feito. Então, eu tô curtindo bastante a solitude, o meu tempo comigo mesma para criar, para ser produtiva, para descobrir que eu posso fazer as coisas que eu me comprometi a fazer. Então eu falei que eu utilizo as ferramentas, né? E eu uso também a motivação criativa. Então eu crio, eu gosto de inventar jeitos de me motivar a fazer as coisas que precisam ser feitas. São ferramentas que eu acabo criando, eu escrevo o nome das ferramentas, eu tenho uma caixa de ferramentas que eu utilizo, eu vou criando e colocando todas elas, estou acumulando ferramentas para cada problema que eu resolvo e posso usar elas de acordo com o aumento do meu repertório. Com isso tudo, com essas ferramentas, com esse processo, eu estou construindo a minha versão superpower, que sempre vai ser atualizada. É a minha versão super poderosa, cheia de autoconfiança, empoderada. E eu estou amando essa jornada de construção. Então o processo me faz ficar feliz mais tempo, porque eu também reduzi o nível do que me deixa feliz. O nível, assim, se eu precisava de algo muito grande para ser feliz, é só você diminuir as expectativas, fica feliz com coisas pequenas, que aí você fica feliz mais vezes, entendeu? Essa é uma boa dica. E o processo, amar essa jornada de construção, isso é o que importa para um solver, para uma pessoa que é solucionadora. E falando o meu mantra, um loser reclama, o solver resolve. Esse era o meu recado para hoje, né? Então, a Live Solver acontece de segunda a sexta, às 18 horas, no Instagram, @gigilizando. E eu falei no Instagram, né? Tem o grupo de avisos do WhatsApp, se você quiser fazer parte, se inscreve no formulário de acesso no link da bio e deixa aí nos comentários a sua experiência com esse problema. Você tem um propósito? Foi o de ontem. Você se sente feliz? Você se frustra por não conseguir fazer as coisas com que você se comprometeu? Então deixa aí nos comentários. E até amanhã. Valeu!